Bom dia, NEPs. Hoje nós vamos falar um pouco sobre referências e normas dos periódicos. Eu sou Nádia, sou doutoranda do programa de enfermagem da UFC e estou aqui para falar um pouco sobre essa temática a vocês. Vocês viram, durante todo o percurso do curso de escrita científica, como construir um artigo científico. E hoje nós vamos aprender a organizar essas referências que nós utilizamos e como colocar esse artigo nas normas do periódico escolhido para submissão, ok? Essa aula ela tem como objetivo capacitar os alunos do curso de escrita científica a organizarem as referências de seus artigos e formatarem seus trabalhos conforme o preconizado pelos periódicos. Então, essa aula ela visa complementar as demais aulas do curso, certo? Então, durante todo o percurso do curso, nós aprendemos a construir o artigo. E agora? Esse artigo ele já está finalizado. O que devemos fazer com esse produto? O que devemos fazer com esse artigo? É a hora de organizá-lo conforme o exigido pela revista selecionada. Mas como nós iremos fazer isso? Então, essa aula eu preparei ela com base nas normas da Revista Latino-Americana de Enfermagem. É uma revista de Qualis A1, uma revista de grande relevância para a nossa área, e de Qualis Caps A1, certo? Então, eu vou trazer alguns pontos que ela exige na formatação dos artigos, na organização das referências e para a sua submissão, e espero poder contribuir com vocês e ajudá-los nessa fase de finalização dos produtos, certo? Então, eu trouxe aqui um passo a passo para a formatação do artigo, onde o primeiro passo é acessar a página da revista que você selecionou, certo? Então, eu trouxe aqui o link da Revista Latino-Americana de Enfermagem, onde, quando vocês clicarem, vocês vão ser direcionados para essa página. Após vocês entrarem nessa página, vocês vão clicar na opção Instrução aos autores. A revista, gente, ela é autoexplicativa. Ela traz várias instruções, ela traz o passo a passo do preparo dos manuscritos para vocês poderem submeter os seus artigos sem erro. Lembrem-se, essas instruções elas devem ser seguidas rigorosamente. Sigam realmente o passo a passo de forma bem rigorosa, pois quando vocês esquecem ou passam despercebidamente por alguma instrução, esse artigo ele tende a voltar. E isso retarda muito o nosso processo. Ok? Então, clique na opção Instrução aos autores. Quando vocês clicarem nessa opção, vocês vão ser direcionados para uma página onde ela vai descrever o passo a passo dessas instruções. Ela vai trazer a política de editorial, informações gerais, certo? Essa política de editorial, ela vai dizer como funciona essa avaliação dos artigos. E nas informações gerais, ela traz detalhadamente o que a pessoa tem que fazer na construção do artigo para ele ser considerado um autor, quais são os guias para a apresentação do texto, ela traz alguns guias para essa apresentação. O preparo do artigo, ela traz tamanho da página, o tamanho do espaçamento entre linhas, ela traz o que deve conter nesse texto, título, resumo, descritores, introdução, objetivo. Então, nesse preparo, ele traz o passo a passo desse preparo do artigo
e ela diz o que é que ela aceita ou não em cada tópico desses, além de trazer um ponto específico apenas para as referências. Então, lembrem-se, vão construir um artigo, consultem a revista que vocês vão submeter, leiam atentamente as instruções e recomendações para a construção de artigos. Indico ainda que vocês leiam os números anteriores para vocês verem como é o estilo dessa revista e formatem o trabalho de vocês de forma rigorosa, seguindo todas as instruções à risca, certo? Que essa revista ela exige. Então, feito isso, vocês vão organizar as referências. As referências, elas fazem parte, né, da construção do texto. Para vocês construírem um artigo, vocês devem utilizar a literatura, de preferência artigos científicos, e vocês vão utilizar as normas de Vancouver para organizar essas referências. Vocês lembram que no curso nós tivemos uma aula específica apenas para referências? Pois pronto, vocês devem revisar essa aula e atentar para essas instruções da revista na hora de construir as referências de vocês, ok? Lembrem-se, as referências de Vancouver, elas não aparecem em forma alfabética, elas aparecem conforme elas são escritas, organizadas, conforme elas aparecem no texto, tá? A sequência de citação e não uma sequência por ordem alfabética, ok? Qualquer dúvida vocês podem estar retomando para essa aula específica do curso ou então me procurarem, certo? Então, o terceiro passo é ler e seguir atentamente as instruções propostas. Todas as instruções, elas devem ser seguidas rigorosamente. Caso não sejam obedecidas, o artigo vai voltar para ajustes. E, pessoal, eles voltam mesmo. Quando o artigo chega lá, que tem alguma coisa fora dessas normas que eles preconizam, eles voltam. E isso não é interessante, porque a gente perde tempo, muito tempo. E tempo é dinheiro. Então, tempo é publicação. Quanto mais tempo a gente perde com esse vai e vem do artigo para ajustes, mais tempo o nosso artigo ele vai demorar a ser publicado. Então, escolham uma revista para o artigo de vocês, vejam as normas, imprimam, chequem, façam todo esse cuidado na hora de construir para submissão, tá? Porque senão eles voltam e a gente vai perder muito tempo. Após o artigo todo nas normas, é hora, certo? Eu trouxe aqui os exemplos pra gente, para vocês verem um pouco como funciona isso. Então, ele diz a quantidade de palavras que ele aceita, no caso, a revista latino-americana, para artigos originais e de revisão, ele aceita 5.000 palavras, as cartas ao editor, 500 palavras, ele traz a formatação, no caso, o arquivo, ele tem que ir em Word, papel A4, margens superiores, inferiores e laterais de 2,5 cm, fontes Times New Roman, tamanho 12, espaçamento duplo entre linhas. Então, aqui são alguns pontos dessa formatação que a revista ela traz. Então, lembrem-se sempre de seguir rigorosamente essa construção, esse caminho que a revista dá para a gente percorrer, para não ter o erro de voltar, vocês perderem tempo, se estressarem, ok? Então, atentem-se. Aqui só são algumas instruções. Além dessas, ainda tem muito mais. As referências são uma parte importantíssima do trabalho de vocês. Então, ele traz um tópico específico apenas para explicar a vocês como construir
essas referências. Como eu já citei anteriormente, essas referências, elas devem ser construídas no estilo Vancouver. Eles dão o link para você acessar, caso vocês não conheçam, mas eu acredito que todos aqui já tenham ouvido falar no estilo Vancouver. Se não, recorram à aula das meninas para vocês confirmarem. A latino-americana, em especial, ela não traz um limite de referências. Ela diz que você pode utilizar a quantidade de referências que você achar pertinente, certo? Mas você deve seguir o estilo Vancouver, fazer a referência toda bonitinha, citar o documento em inglês. Quando vocês lerem artigos brasileiros e tudo, vocês citam a versão em inglês deles e ao fim vocês coloquem o número do DOI ou o link de acesso. Eles preferem que na construção dos artigos a gente use referências de próprios artigos e eles desencorajam o uso de livros, teses, dissertações, manuais e etc. Mas, se esse uso ele for imprescindível, eles aceitam, certo? Além disso, a latino-americana ela traz um link que traz exemplos de cada tipo de referência para você facilitar, você consultar e auxiliar na construção das suas. Então, ela traz exemplos de como citar um artigo, de como citar um manual, de como citar um livro, ok? Então, vocês podem estar utilizando também esse link como recurso adicional nessa hora de organização de referências. Lembrem-se, referências em estilo Vancouver, citadas em inglês, preferencialmente, a versão do documento em inglês, onde ao fim vocês citem o DOI e o link de acesso em todas essas referências. Dúvidas, consultem os exemplos, tá? De citações. Após o artigo formatado, vocês já organizaram, o artigo já está todo pronto, bonitinho, com todas as referências em ordem, tá? Com todas as referências com seus links. Vocês vão preparar agora os documentos para a submissão. Então, preparei o artigo, formatei, tá tudo nas normas, lindo e maravilhoso. Agora eu vou preparar os documentos. Os documentos também é uma parte muito importante para a submissão do artigo, onde a revista ela traz também um tópico só para abordar isso. Então, vocês podem estar acessando os documentos para submissão, certo? E quando vocês clicarem aqui em documentos para submissão, vocês vão ser direcionados para essa página. Então, o que é que a revista latino-americana ela pretende? Ela propõe que preparemos uma página de título. Essa página de título é onde a gente vai colocar o título do artigo, de onde esse artigo foi extraído, quem participou da construção desse artigo, ok? A declaração de responsabilidade, transferência de direitos autorais e contribuição dos autores é um documento onde todos os autores envolvidos nesse artigo, eles vão assinar, certo? Eles vão assinar, vão dizer como contribuíram, certo? E, posteriormente, a gente escaneia e posta na plataforma. Além disso, algumas revistas, elas exigem o pagamento da taxa de submissão. Esse dinheiro, ele não é ressarcido, ok? Você paga, se seu artigo for recusado, você não tem reembolso. E é necessário o anexo desse comprovante para eles aceitarem ver se seu artigo está
adequado ou não para a publicação. A aprovação do Comitê de Ética, caso vocês trabalhem com seres humanos, certo? Então, se vocês tiverem realizado uma pesquisa com seres humanos, é necessário o envio também dessa aprovação do Comitê de Ética. Trouxe aqui um exemplo da página de título, onde você preenche a categoria do artigo, o título, se foi extraído de uma tese, de uma dissertação, onde essa tese, essa dissertação, ela foi apresentada, ok? Então, esses dados vocês vão preencher. Na declaração de responsabilidade, vocês vão colocar o título do artigo e a data que vocês estão assinando esse documento. Então, é necessário o nome do autor, o número do ORCID, a contribuição de cada autor para a construção desse artigo e a assinatura do autor, ok? Então, o ORCID eu vou explicar mais adiante o que isso significa e esses pontos eles são necessários para a construção da declaração de responsabilidade, transferência de direitos autorais e contribuição dos autores. Todos os autores eles devem ser cadastrados no ORCID. Mas o que é isso, Nádia? O que é ORCID? Para que é que isso serve? ORCID nada mais é do que uma conexão entre pesquisas e pesquisadores. É um identificador que permite essa conexão entre vários pesquisadores, entre agências de fomento, entre pesquisas, certo? Então, a ORCID, ela fornece um indicador digital persistente que a diferencia de qualquer outro pesquisador e através da integração de fluxos de trabalho de pesquisa-chave, como manuscritos, solicitações de bolsa, suportar conexão automática entre você e suas atividades profissionais, garantindo que seu trabalho seja reconhecido. Para você fazer o cadastro no ORCID, você deve entrar nessa página. Aqui na declaração, eles já dão um link, caso você necessite, você ainda não tem o seu cadastro para você realizar. Então, você vai preencher seu nome, sobrenome, vai colocar um e-mail, gerar uma senha, falar a sua formação, endereço. Então, são alguns dados pessoais que eles pedem para serem colocados na construção desse ORCID, ok? Nesse registro de ORCID. Feito isso, vocês vão ter um número de ORCID, certo? Que vai estar disponível publicamente, ok? Vocês depois podem estar criando e vendo o número e pesquisando de outros pesquisadores, certo? Pronto. Preparamos o artigo, construímos o artigo, né? Preparamos as normas da revista, organizamos todos os documentos. Então, com o artigo pronto e de posse de todos esses documentos, você já está apto para submetê-lo. Agora vocês podem respirar fundo e encaminhar o artigo de vocês para publicação. Então, aqui na revista ele traz um tópico que é submissão de artigos. Você vai clicar nesse tópico e você vai ser direcionado para realizar o seu cadastro na revista, certo? Você vai criar uma conta na revista, onde você também vai preencher seus dados pessoais, vai criar um e-mail e um endereço e uma senha de acesso. E você vai estar apto a estar encaminhando seu artigo, certo? A plataforma das revistas, elas são autoexplicativas, mas elas também apresentam tutoriais, caso vocês tenham dúvidas. Vocês podem estar acessando, certo? Para facilitar esse processo de submissão, ok? Então, espero ter contribuído com vocês em retirar algumas dúvidas, estimulá-los
e auxiliá-los nesse momento, que é de submissão de artigo. Às vezes surgem muitas dúvidas, a gente fica muito inseguro. Então, espero poder ter clareado isso. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível. Podem mandar e-mail ou me procurar nas reuniões do NEPS para a gente conversar sobre isso. Eu estou à disposição. Então, ao fim dessa aula, vocês deverão ser capazes de aplicar as informações recebidas para a formatação do artigo e organizar as suas referências, ok? Então, boa submissão a todos, boa sorte. Desejo que todos os artigos eles sejam publicados em excelentes revistas. Dúvidas, me procurem, tá aqui meu e-mail. Espero poder ter contribuído. Muito obrigada.